Boa tarde a todos vocês presentes. Estamos aqui hoje para dar uma fechada na primeira página do livro do Papa, Oração, esse livro aqui, né, que eu já terminei, sobre a oração, né? Então vamos começar agora essa nossa reflexão sobre a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Caríssimos irmãos, estamos aqui presentes. Vamos falar um pouco, fechar essa primeira página da nossa reflexão sobre a oração, né? Devemos terminar, né? Já comecei já vai fazer 1 ano e hoje nós vamos terminar. Caríssimos irmãos, a oração é exatamente rezado com a mente e com o coração. Não podemos esquecer isso, né? Que a oração é rezada com a mente e com o coração e com a voz, porque devemos se comunicar aquilo que nós estamos rezando, com quem nós estamos invocando, né? E diz claramente a Sagrada Escritura que a oração vital é o caminho do cristão. Quem não reza não é cristão. Mas também tem aqueles que rezam e são um cristão entre parente, né? Mas isso nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui simplesmente para a gente refletir um pouco esse contexto da oração, né? A oração é falar com Deus. Primeiramente é falar com Deus, é comunicar a Deus, é entrar na mente, na alma de Deus, sabendo que a nossa alma, quem deu foi o próprio Deus, tá bem? A oração tem que ter um espaço para uma meditação. Quando a gente reza Ave Maria, Santa Maria, depois a gente dá uma parada, tá bem? Dá uma parada para a gente refletir o que nós estamos rezando, com quem nós estamos falando, entendeu? Então tem que ter um espaço. A oração não pode ser uma oração como papagaio, tem que ser uma oração vivida, sentida, e sentir que realmente nosso Senhor está diante a nós, nosso Senhor está junto do nosso lado. Isso se trata de uma oração muito contemplativa, uma oração muito concentrada. Dizia no livro da Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, qualquer coisa além de uma atitude continua de oração, em comunhão com Deus, é o pecado. Qualquer coisa que interrompe nossa conexão com Deus ou leva autossuficiente é errada. Quer dizer, já no início, né, do início dos grandes cristãos, sempre despedaçava um pedaço da oração. Por quê? Porque a oração tem esse problema. Às vezes a gente está rezando, né? E estão com a cabeça em outro lugar. O que acontece? Acontece que a oração não é válida. A oração não é válida. Por quê? Se nós estamos exatamente, né? Se nós estamos diante de Deus, né?
a rezar, estão pensando, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que lavar isso, tenho que cozinhar isso. Então é uma oração monóculo, é uma oração somente para aparência, entendeu? Esse que é o problema. O problema é que a nossa oração tem que ser, insisto outra vez, a oração tem que ser uma oração vivida e pensada e amada. Acolher, tem que acolher nosso Senhor dentro da gente. A gente vê que dentro da oração, quando a gente começa uma oração, a gente fizemos sempre um exame de consciência. Para quê? E por quê? Né? Para nós, através do exame de consciência, a gente despojamos do homem velho e começamos um homem novo com Deus. Então, nós fizemos sempre esse exame de consciência para a gente liberar aquele peso do pecado que nós cometemos. Então, começamos o exame de consciência, né? E depois a gente aprofundimos exatamente na palavra de Deus, né? Então, poderíamos observar que a ação de Adão e Eva de 3 era como tipo de falta de oração. Por que Adão e Eva pecaram, gente? Vocês já pararam para pensar direitinho por que Adão e Eva cometeu o pecado? Porque não tinha oração. Não tinha. Eles viveram ali no paraíso, né? Sentados, curtindo a beleza que Deus criou, e não tinha, até vir um tentador e tentar eles, e eles caem no pecado. Então, a falta de oração faça a gente cair sempre no nosso pecado, sempre no nosso erro, sempre na nossa falta de desobediência. Então, nós já nascemos como um tipo de falta de oração, né? Mas tem mais outro problema, que se tem pessoas que rezam muito, né? Tem pessoas que reza sempre, mas não muda de vida. Não muda de vida. O problema é esse. O que adianta você rezar tanto, mas você não mudar de vida? Você não muda, você sempre é a mesma pessoa, você é mesmo egoísta, você é mesmo soberbo, você é mesmo dono de si, entendeu? Não muda. Então o que adianta rezar? O que adianta rezar? Temos que pensar muito nesse contexto da oração, né? A oração é um desprendimento do pecado. A oração A oração é o momento que nós devemos deixar Deus mover a gente. Deus que tem que mover a gente. Não é somente a gente que acha que a gente é maior do que Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Diz mais, Cristo é o nosso melhor exemplo de oração. Cristo é o melhor exemplo de oração na nossa vida. A gente devemos sempre espelhar na imagem de Cristo. Cristo rezou e não precisava, porque era Ele mesmo, mas Ele rezou pedindo ajuda do Pai. Ele mesmo era um homem de oração. Cristo era um homem de oração. E ensinou os seus seguidores, quer dizer, Cristo ensinou os seus seguidores as orações. Como agora eu estou falando para vocês sobre a oração, então vocês vão seguir uma página da vida de vocês através da oração. Seguidores a orar. Se o Filho do Homem tinha uma necessidade pessoal de orar, quanto mais devemos ver
a mesma necessidade em nós mesmos. Se o Filho do Homem, o próprio Cristo, teve a necessidade de orar, e por que a gente não temos? Por que a gente pensa que podemos viver como espiritualmente como animal? A falta de oração ignora o dom da intercessão que Deus nos deu. Somos chamados a orar por nossos irmãos e irmãs em Cristo. Tiago, do 5, versículo 16. Paulo frequentemente solicitava as orações do povo de Deus em seu favor. Efésios 6, capítulo 19. Colossenses 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 25. E foi fiel em orar por eles. O profeta Samuel via a oração em favor do povo de Israel como uma parte necessária do seu ministério. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. De acordo com Samuel, a falta de oração é um pecado. Uma pessoa que não tem vida de oração peca. A falta de oração é um desafio à ordem de Deus para amar os outros, e não devemos apenas orar por pessoas que são fáceis de orar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de orações, suplicais orações, intercessões, ações, graças em favor de todos os homens. Jesus nos diz que também devemos orar por aqueles que nos perseguem. Esta é a mensagem de Cristo: amar e apoiar todos com o coração, mesmo aqueles que são difíceis de amar. A oração abre espaço para a voz corretiva de Deus. Afasta a falta de oração, enfraquece nossa capacidade de ouvir Cristo. Quando Ele assumirá palavras de correção ou convicção aos nossos espíritos, nos lembramos, Hebreus nos lembra que Cristo é o autor e consumador da fé. Sem o seu Espírito vivendo em nossos corações, estaríamos em uma estrada difícil, seguindo nossos próprios julgamentos, a orar para que, voltada de Deus, seja feita assim, na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. A contrição de nossas próprias vontades é revelada. Então, uma pessoa, vamos supor assim, né? Existe muitos cristãos que para eles é baseado somente a missa. Mas vão à missa, né? Mas estão na missa, estão guardando quem entra, quem sai da igreja. Nem reza. Na hora vão fazer a comunhão. Também, só para dizer, bem, eu estou fazendo a minha comunhão. Então, o cristão tem necessidade de rezar. E a oração é baseada na oração oral, mental, contemplativa e individual.
oferece outros a adormentação, vigia e orar, para que não entre em tentação. A falta de oração nubla o nosso coração. As tentações que nos cercam eleva a um pecado maior. Apenas nos tornamos sábios no caminho de nosso coração, através da iluminação e da direção do Espírito. E é somente no poder do Espírito que nossa oração são efetiva. Vê Romanos 8, versículo de 26 a 27. A oração é a nossa linha de vida, de conexão com Deus. Cristo mostrou o oposto da falta de oração. Quer dizer, o próprio Cristo, ele mostrou quando a gente perde essa falta de oração, né? Quando a gente não rezamos mais, né? Quando a gente deixamos nossas orações por outros dias, né? Começamos sempre assim. No início nós rezamos muito. Eu vejo quando a gente faz um grupo, né, de oração. No início, eles participam, né? Vem tudo uma ganância, participa, estão tudo ali. Mas no momento que começa aquele grupo, você tem aquele horário para rezar, né? Tem aquele momento de meditação, né? Então, eles começam já se afastando, entendeu? Já vê que já é um compromisso que eles estão pegando na oração. Vocês já pararam para isso? Vocês já pararam para ver quantos grupos, né, de oração tem? E vocês já pararam para ver as pessoas que participam naquele horário ali? Eu tiro exatamente pelo meu grupo do Texto do Silêncio, né? Quando eu formei esse grupo, eu posso contar isso para vocês tranquilo. Quando eu formei esse grupo, era um grupo que todo mundo vinha rezar, era tanto. E agora nós somos resumidos em pouco e bons. Porque eles viram que era uma responsabilidade, era um dever estar ali rezando. E eu vejo também que muitos deles que ainda estão hoje em dia rezando no grupo de oração, né, o nosso texto, o grupo do Texto do Silêncio, eu vejo que eles têm até dificuldade para silenciar, fazer a meditação mental. A meditação mental para eles não conseguem se concentrar, que para eles é Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, e cantar, e acabou. Não, gente. Não, a gente tem que parar, meditar, falar um pouco com Deus, contar os nossos problemas para Ele, entendeu? E pedir essa ajuda a Ele. Quando a gente está diante a uma reflexão, no silêncio, a gente se concentra e diz: Senhor, estou aqui, eu sou pobre pecador, mas eu estou aqui tentando me concentrar em Ti. Aí você consegue modificar o seu modo de pensar. Eu por primeira. Então você começa a entrar dentro da realidade, você começa a entrar dentro da vida de Cristo.
Você começa a ver o Cristo que foi condenado, o Cristo que foi deixado, o Cristo que ninguém abriu a porta para ele nascer, o Cristo que foi cuspido, discriminado, e era Cristo. Então você começa a basear a sua reflexão dentro desse contexto, você começa a entrar na reflexão dentro do contexto dessa passagem, Cristo na cruz. Como sou eu? Como eu vejo esse Cristo para mim na cruz? Como eu vejo eu mesmo? Tem que olhar para dentro de si, dizer como eu sou. Será que eu sou cruz para alguém? Será que eu estou ajudando alguém a carregar a cruz pesada? Ou será que eu estou crucificando ele outra vez? Essa é a reflexão. Devemos pensar muito nisso quando a gente estamos rezando, refletimos. Não fizemos da oração um refúgio. Que tem muitas pessoas que faz da oração um refúgio para refugiar. Não, a gente tem que ser livre, fazer da oração para a gente mudar de vida. Terminamos essa primeira parte sobre a oração. O próximo encontro será sexta-feira próxima, nesse mesmo horário, um pouco da reflexão. Então, deixo para vocês essa pergunta: por que a oração é tão pouco e como devemos ter muita força de vontade para a gente seguir os passos de Jesus. Devemos todo dia de manhã a gente acordar, olhar no espelho e dizer: Senhor, vai abrindo o caminho para eu passar. Senhor, faça que eu não encontre muito espinho na minha caminhada desse dia. Amém.